mas a nossa palestrante está chegando e a Laura vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles, ao contrário, de Joana, psicografado por Divaldo. Ai, pois é que eu fui pega de surpresa, olha o susto. E o capítulo, a página é a 63. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automatismos, sem valorizar esses inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço, e não te dás contas da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para pensar no significado de cada um desses dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. Bem atual essa página, né? Li agora e realmente eu me vi dentro dela. E eu acredito que não só eu, mas a grande maioria vive nesse turbilhão do atropelamento da vida. E as melhores coisas a gente acaba passando batida. Existe uma pesquisa que diz que, quando perguntam na pessoa que está prestes a desencarnar o que ela gostaria de ter feito, e a resposta é sempre a mesma: de ter valorizado mais os momentos íntimos com a família, de estar junto, estar próximo neste convívio de amor. E essa tribulação, essa vida, né, tão atribulada que nos leva, nós estamos passando batidos. Então, eu acho que o momento é bem propício para essa página. É o mês de Natal. Nós mudamos naturalmente. A psicosfera do planeta muda. Jesus está mais próximo de nós, tocando os nossos corações. Então, é o momento da gente prestar atenção em cada um de nós e no outro, no nosso próximo mais próximo, que muitas vezes, por estar tão próximo, a gente nem bom dia dá, passa direto. Então, que possamos valorizar esses momentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Como disse Joana, né? Na respiração, no sono, no nosso momento de alimentação, a nossa digestão. Ou seja, é um presente à vida que Deus nos deu. Vamos prestar atenção nela. Aqueles nossos próximos que Deus colocou em nossas vidas, vamos acolher, vamos curtir, vamos vivenciar, para depois não carregarmos aquele peso. Eu podia ter feito mais. Dizer eu te amo. Olha que mês lindo para dizer eu te amo, eu te perdoo, eu te compreendo, eu te aceito, me perdoa. Gente, temos tanta coisa boa para ser feita que não custa nada. E devemos fazer. Sempre existe aquele melhor momento para nós fazermos isso. Valorizarmos, como diz Joana, né? As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. E aí vem aquele arrependimento. Vamos buscar não termos motivo para nos arrepender.
Que esse mês de Natal seja um mês pleno de amor, que foi que Jesus nos trouxe. A lei do amor. Uma palavrinha tão simples e, ao mesmo tempo, tão complicada de ser colocada em prática, de ser vivenciada. Então é Natal. O Natal chegou no coração de cada um de nós. Uma boa palestra a todos. Espero que Deus já esteja chegando. Jesus, Mestre amoroso, nosso benfeitor, nosso amigo, aqui nos reunimos na tarde de hoje, buscando sentir a sua presença, Senhor, buscando sentir a paz que há em Ti, também dentro de nós, pois neste mês lhe homenageamos, Senhor, a sua vinda aqui na terra e por permanecer junto de nós até hoje, conduzindo os nossos passos, nos acalentando os corações e nos envolvendo em paz. E assim pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho, a sua inspiração, acolha a deusa que está chegando, para que possa trazer os seus ensinamentos mais uma vez. Graças a Deus. Microfone sem fio não está aqui? Bom, boa tarde a todos. A nova versão da deusa, entendeu? 2017. A hora que ela sair daqui hoje, eu vou falar, Deus, hoje tu sai daqui loura. Ela teve um probleminha no trânsito, mas já está chegando. Falou que em menos de 5 minutos ela está aqui. Então, é isso aí. Esse mês nós falamos todo mês sobre o livro Boa Nova. Livro Boa Nova é que trouxe Chico Xavier com as passagens de Jesus, com todos os ensinamentos, né? Boa Nova significa trazer os ensinamentos, trazer a novidade, o que é bom para a nossa vida, o que realmente faz a diferença na nossa vida. Hoje, nós pensamos, o que faria a diferença na nossa vida nessa época tão conturbada em que vivemos e que é uma época que a gente procura sentir a presença de Jesus. É uma época que os corações ficam mais fraternos, mais solidários. Mas o que a gente precisa verdadeiramente para ser feliz? Alguém sabe? Concordo. Né? Eu gosto quando os espíritos respondem. Amor é a única coisa que a gente precisa para ser feliz. O resto, o nome já diz, é o resto. É tudo que vem agregar a essa situação. Tudo é resultado de um único sentimento, de uma única emoção, amor. E quando a gente fala em amor, a gente já pensa assim, ai, eu quero muito ser amado. Alguém aqui quer ser amado? Quer? Pois é. Como vocês são egoístas. Né? Porque o importante do amor não é ser amado, é amar. Aquele que ama
ele tem um sentimento tão grande, tão vibrante dentro dele, que gera tanta emoção. Ele é capaz de tomar inúmeras atitudes dentro da solidariedade, dentro da fraternidade, dentro do respeito, perdoando. Aquele que ama, ele perdoa. E ele perdoa mesmo, por mais difícil que seja. Ele consegue perdoar. E perdoar não é esquecer o que o outro me fez. Isso é um problema de memória. Né? É um problema de memória. Esquecer o que o outro fez é um problema de memória. Não esqueça. Mas perdoar é não revidar e não ficar remoendo aquilo que o outro fez, ou seja, trazer para o presente e ficar revivendo. Então, o amor é o que nós temos de mais importante. O amor é a atitude para quem faz. Quem busca ser amado, procura ser amado, ele está sendo egoísta. Por quê? Porque, eu quero ser amado. Mas o que você quer? Eu quero assim. Mas assim não está bom. Mas agora sim. Mas você me ama bem? Amo. Aí ele fala amo, tipo assim, pronto, assim ela não enche mais saco, não fala mais nada. Amo. Aí você fica com aquela cara assim, ele me ama. Pois é, e o que isso muda na sua vida? Se é uma pessoa que você não ama, não tem mais aquele sentimento que você teve um dia, ou não, mas que você acreditou que fosse amor, e a pessoa olha para você e fala, eu te amo muito, mas eu te amo demais. Você olha para a pessoa e fala assim, legal. Fala, que chato. Gente, para de grudar, de pegar. Então, o amor, ele é importante para aquele que sente. Isso que é importante, porque é o que vibra dentro da gente. A gente sente o amor do outro, o carinho, o afeto do outro, mas o amor é aquele que sente, é que está entrando numa outra sintonia vibratória. Aquele que sente o amor é aquele que entra em êxtase. Aquele que é amado, nem sempre, você pode ser amado por várias pessoas. Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano me ama tanto, tem tantos anos, não posso ver na frente, chega pela esquina, eu saio pela outra. Então, você é amado, você não queria ser amado? Mas não por aquela pessoa, eu queria ser amado por um... Fala o nome de um artista aí, ó, que eu não lembro. Quem é esse? Era melhor não ter falado. E é que eu não vejo televisão, né? Não dá tempo. Então, enfim. Né? Olha só, isso daí é coisa de velho. Não é meu caso, amiga. Olha, é que eu não vejo televisão. Não disse que não é do meu tempo. É do meu tempo, essas pessoas todas aí que você falou, entendeu? Mas eu não, né? Não faz parte. Enfim. Mas eu queria ser amado por tal pessoa. O que adianta nós sermos amados por determinada pessoa se nós não temos aquele sentimento? E o cume do egoísmo é aquele que fala assim, eu não quero amar, eu fujo de amar. Eu namoro aqui, eu namoro ali, eu namoro lá, mas se eu percebo que eu estou me apaixonando, eu caio fora. Aí, a pessoa ainda confunde paixão com amor, né? Aí o que acontece? Mas cai fora por quê? Foge por quê? Porque eu vou me apaixonar, eu vou amar uma pessoa, depois eu levar um pé dela? Mas por que alguém vai te dar um pé? O importante é o sentimento que você tem com a pessoa. Se a pessoa vive ou não com você, é outra coisa. Por que é outra coisa? Porque o que adianta nós querermos ter a pessoa que a gente ama o tempo inteiro colado na gente, se a gente sabe que aquela pessoa não se sente feliz e realizado?
Se eu amo aquela pessoa, eu prefiro que aquela pessoa não esteja ao meu lado, esteja onde o coração dela pede, mas que ela esteja feliz. Isso é amar. Então, se a pessoa vai te dar um pé, não vai te dar um pé, não é isso. É se a pessoa te ama e quer ficar com você, do seu lado. Isso é filhos, pais, esposa, marido, não tem diferença. O importante é o sentimento que você tem. Joana de Ângeles, ela fala assim: quando o amor é verdadeiro, ele nunca acaba. Nunca. Porque ou ele nunca existiu, por isso você diz que acabou, ou então, mesmo você não estando com a pessoa, ele não acaba. Você pode não conviver com a pessoa, mas ele não acaba. Ela vai sair loura daqui hoje. Bem, amigos, o tema é bom, né? Pecado e punição. Opa, vamos ver qual vai ser o pecado e a punição, né? Porque assim, a gente passa workshop sobre o que a gente crê, sobre o que a gente fala e o que a gente vive, né? Uma pessoa me deu uma informação, eu estava na Praça Seca, que se eu pegasse o BRT, Vanderri, é isso, né? Eu chegaria em 40 minutos. Eu peguei exatamente às 2 horas. Mas, então, é isso, né? Mas o fato, você contou o fato, Iraci? O fato que Jesus nos traz, é um fato conhecido, e eu vou pular um pouquinho, é a questão da mulher adúltera. A mulher, quer dizer, na verdade, a gente, muitas vezes, quer pegar a falha do outro. E essa questão do pecado e punição, eu falo assim, Joana, logo eu, porque a gente está vivendo isso, né? A nossa questão não é tanto justiça, é vingança. E muitas vezes, quando eu tiro o foco, quando eu coloco o meu foco para o outro, eu esqueço as minhas questões, porque é muito difícil eu ter a empatia de me colocar no lugar do outro, de ver a dor do outro, né? Então, aquela mulher foi pega em flagrante adultério e é da lei que esteja apedrejado, mas a lei não é isso, não. A lei, na verdade, é ninguém adultera sozinho. E vamos colocar adultério aí em qualquer aspecto, tá? Eu posso ser corrupta, né? Mas, na verdade, a minha corrupção ocorre porque eu tenho uma retaguarda. E, muitas vezes, uma retaguarda bem quietinha, que só grita na hora em que é prejudicado em seus interesses pessoais. Porque, se não for, a coisa continua. Então, Jesus vai colocando, na questão do adultério, esse compartilhamento no erro. Porque a gente pega um e fala assim, olha só o que fulano fez. Né? Olha, a lei diz que tais pessoas têm que ser punidas. Olha só o que eu fiz. Né? E, nesse momento, eu olho para o fulano, porque muitas vezes até para livrar o foco de mim mesmo. Mas eu compartilhei durante algum tempo. E aí é que Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, porque a nossa vida é de compartilhamento. Lei de sociedade é uma lei fundamental para a nossa própria natureza enquanto seres humanos. A gente precisa do outro. Nós nos devemos até para mantermos determinadas atividades ou habilidades ou faculdades. A faculdade da fala, ela se desenvolve por quê? Porque tem alguém, né? Porque se não tiver interlocutor, a gente pode até desenvolver uma fala, mas será uma fala neurótica. Será uma fala doentia, em que, na verdade, eu vou deduzir o que o outro fala e vou criar um sistema de respostas totalmente alienado de uma realidade. E aí não vai gerar crescimento. Então, Jesus fala isso, e aí o João, né, fala assim, mas observa a posição de Jesus, fantástica, para nós. Ele pergunta à mulher, ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Mas Jesus não falou que absolvia. Por quê? Porque só há um legislador e um juiz que é Deus. Está lá anotado na carta de Tiago, gente.
Eu não sei tudo não, mas é que essa aí eu guardei, né? Há um só legislador e juiz que é Deus. Por quê que a gente não consegue julgar? E Jesus fala, a gente não vê todas as faces da vida do outro. O que aquela criatura sofreu até chegar esse momento? E a Amélia Rodrigues fala, não é? Que tão logo após o casamento foi havendo desinteresse conjugal. Isso é uma coisa muito comum, né? Muito comum. E no desinteresse conjugal, a criatura, o próprio marido assalariou a criatura para que houvesse aquele flagrante, para quê? Para ele se visse livre da situação. Só que a lei mosaica fala que os adúlteros sejam apedrejados, porque é adúltero, né? São os dois, não dá para adulterar sozinho. E cadê ele? Então Jesus, ele fala, né? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Acabou a situação. Né? A nossa situação na vida, eu tenho pensado muito nisso, é só aprender. Né? Joana de Ângeles fala lá no Plenitude, toda dor chega, ensina e passa. A duração da dor está condicionada ao meu aprendizado. Quanto mais rápido eu entender o sentido daquele sofrimento, aquela dor na minha vida, mais rápido eu me libero dela. A gente demora por quê? A gente demora porque Paulo já falava, não recalcitres contra o aguilhão, porque aí dói aqui, aí eu me rebelo aqui, aí daqui a pouco eu estou ferido do outro lado, né? Eu vou me sobrecarregando de situações. E vou, muitas vezes, envolvendo mais questões para aquela dor que pode ser resolvida. Ela tem um objetivo não punitivo, educativo. Toda dor, gente, é para a gente aprender. Daí Emmanuel falar, no livro Pão Nosso, a lição Crises, ele diz, todas as coisas se preparam em função das crises que virão. Ponto. É a crise que decide o futuro. Observa. E o que é a crise? É o momento máximo de exercício do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é fazer ou não fazer. É a questão. Então, Jesus libera a mulher. E aí, João pergunta, né? Mas ela não está errada, mestre, né? Como é que está essa situação? E é interessante que há uma parte que faz parte do... quase do folclore, né? Que Jesus escrevia na areia, mas não se diz o que escrevia. O que ele escrevia? Mas alguns amigos espirituais nos falam, né? Amélia Rodrigues fala, e Emmanuel, no outro momento, fala que ele escrevia as fraquezas humanas, os vícios humanos, nossas viciações. Então estava lá maledicência, avareza, usura, gula, e ele ia colocando aquilo. E naquele momento as pessoas estavam com as pedras, né? Quando via o nome que ele escreveu, opa, deixa eu soltar que eu tô nessa, né? E se até com medo, né? Se ele tá adivinhando, é um bruxo que tá adivinhando o que eu fiz, deixa eu jogar aqui, porque se eu jogo essa pedra volta ao contrário. Até porque o povo era muito supersticioso. E ele escrevendo. Então, naquele momento, o que Jesus faz com o grupo e faz com a gente? É hora da gente se autoanalisar. É isso. Eu estou vendo fulano que foi preso. Qual é o meu sentimento, hein? Será que eu estou muito feliz que é porque alguém que não tem o que eu tenho? Ou, aliás, que tem o que eu não tenho? E é bem feito, tá vendo? Tá vendo? Ah, conseguiu, mas aí, agora, o que vai ser? Será que é isso? Eu tenho que perceber. E não dá para eu camuflar, mas eu sou espírita. O espírita jamais tem esse sentimento. E me poupe. Me poupe, né? Porque muitas vezes eu tenho inveja do outro e fico muito contente quando acontece o pior com o outro. Para justificar o quê? A minha situação, porque muitas vezes eu poderia conseguir a mesma coisa que o outro conseguiu, em termos, qualquer dos termos, com um pouco mais de trabalho, de uma forma ética, porque muitas criaturas conseguem assim. Mas eu me incomodo. Então, muitas vezes, é aquele sentimento de vingança. É aquele sentimento de maledicência. É aquele sentimento de, está vendo, de punição. Punição é coisa nossa. Punição. E a gente vê um outro fato bíblico do Novo Testamento, que foi a questão de Pedro, né? E a lição do Fonte Viva é o fracasso de Pedro.
O dito bíblico é: e Pedro assentou-se no pátio entre os criados, no pátio dos sumos sacerdotes, para ver o fim. Olha que coisa interessante. Então eu fico de braço cruzadinho, assim, vamos ver como é que vai acabar isso. Enquanto eu estou de braço cruzado para ver como vai acabar a vida do outro, o outro está trabalhando. Da forma que for. E aí Pedro fala: o amor cobre a multidão de pecados. É isso. Tiago fala no outro momento, né? Quando começa a criticar, porque julgamento, punição, isso sempre houve. E os primeiros cristãos passaram por essa situação. E a igreja de Jerusalém é um núcleo assim, importantíssimo para a manutenção. Mas eles viviam uma situação delicadíssima. E bonita, porque eles conseguiram atrair alguns membros do judaísmo. Mas cada um fica com as suas dificuldades lá. E naquele momento, quando algumas pessoas, inclusive Paulo, chega lá e olha Tiago, né, referenciando a lei antiga, aquela situação toda, começa a haver um tititi. Tititi que não existe entre nós, não é? Nós não temos isso. Mas naquele, porque evoluímos, né? Mas há 2000 anos tinha um tititi. E aí chegaram, né, para falar: que negócio é esse, né? Que negócio é esse? Aí Tiago falou simplesmente assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com obras mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta em si mesmo. Acabou. Acabou. Porque muitas vezes, enquanto eu estou criticando, julgando, o outro está trabalhando. O outro está trabalhando. O outro fala assim: eu estou perdido mesmo, quer dizer, ele trabalha a questão. Ele joga a pedra no chão porque ele lê na consciência, na areia da consciência, a sua dificuldade moral, e vai assim: o negócio não está bom para mim, não, deixa eu começar a trabalhar. E vai trabalhando, e vai trabalhando. Enquanto isso, eu estou criticando, eu quero ver o fim. E aí eu posso ter uma grande surpresa, que observar essa criatura que hoje eu acho que tem que ser punido, porque é pecador, é isso e aquilo, alçar voo e ainda me receber com sublime perdão na vida espiritual. Pode acontecer isso. A gente não sabe de nada, né? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo, né? No livro Ação e Reação, a gente vai ver lá o Druso e Silas. Eu não vou falar a história, não. Mas a gente vai ver que são dois espíritos comprometidíssimos. Como é que pode espírito que fez aquilo dirigir posto de socorro no plano espiritual e eu que sou tão boa, não consigo nem dirigir minha cabeça? A gente começa a fazer isso, né? Ah, então a lei não está certa, não. Parece que passam a mão na cabeça do outro. Não é isso, não, gente. A criatura fez lá. O passado tinha uma musiquinha. Eu não posso falar que é da minha época, não, né? Nem que eu dançava, não, mas era da época da minha mãe. Faz de conta. Eu levo a vida cantando, ai lili, ai lou, por isso sempre contente estou. O que passou, passou. Gente, o passado passou. O momento agora é o momento da mudança que tem em nossas mãos. O passado passou. E através dessa mudança eu provo o quê? Aprendi. É isso. Aprendi. Aprendi, doeu a beça, mas eu vou dar jeito. E dá. Ah, mas tem coisa que não dá jeito. Olha, tem aquele ditado: tudo tem jeito na vida, menos a morte. Só que a morte não existe, então, se a morte tem jeito, então nada. Tudo tem jeito, nada está perdido. Nada. E é o que Jesus fala. Então, vamos analisar as causas que levam o outro a fazer. E a gente é muito precipitado. A gente não dá tempo do outro explicar. A gente não dá tempo. Mas você errou. A gente não dá tempo do outro explicar. Se a gente não dá tempo nem do outro verbalizar, muito menor é o nosso tempo de tentar penetrar no olhar do outro, olhar o outro. Porque quase sempre o nosso olhar é de acusação, de olhar o outro. E hoje, pelas redes sociais, a gente faz mais feio ainda, que é começar a propagar de forma irônica a dor do outro. A gente faz ironia com a dor do outro. Como se essa dor não fosse nossa no passado, ou muitas vezes pode ser daqui a pouco, porque Emmanuel fala de forma belíssima. Ele fala assim: andemos com cautela.
em nossos julgamentos. Olha que interessante. Porque nenhum de nós poderá afirmar com certeza onde nossos pés tropeçarão. Tá certo? Quem é que pode falar assim, mas eu jamais farei isso? Eu já vi espíritas lá de Saturno falar essas coisas. É Saturno, porque assim no planeta Terra não existe isso, né? Mas tem, né? Tem Saturno, tem Netuno. Então, assim, olha, meus irmãos, jamais eu faria isso. 20, 30 anos se passaram. Muito interessante, gente. E a criatura cai exatamente naquele ponto que é o que a Joana fala no livro dos Tormentos. Ela fala isso, né? Aquilo que eu tenho que prestar atenção naquilo que está me incomodando tanto no outro, porque muitas vezes é algo que eu tenho camuflado. Ela é. Ela é, né, gente? Não é brincadeira, né? Mas é. Aí eu começo a ver. E na evangelização, tinha uma musiquinha que falava, né? Quando eu aponto um dedo pro vizinho, eu tenho 3 que apontam para mim, né? Aí tem lá o primeiro, o segundo, não sei, me diz, calar é pior, talvez você seja 3... Calar é melhor, talvez você seja 3 vezes pior. Essa. É uma música um tanto triste, né? Quer dizer, a criança brinca com aquilo, mas se a gente olhar bem, qual é a medida que a gente vai ter de virtude e de vício? Qual é a medida? A gente minimiza muito as nossas questões, né? Muito, muito, muito. Mas será que, pelo que a gente conhece, pelo que a gente vive, não tem um peso muito grande essa situação? É isso. Então, Jesus fala, né? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, olha só, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por baixo preço. Não existe isso? Muita gente que a gente admira, né? Às vezes, companheiro da música, meu marido é da área de arte, né? Então, assim, sei que. Aí você fala, fulano foi divino. Aí, muitas vezes, ele foi divino porque ele foi médium, né? Assim, médium. Então, ele conseguiu passar aquilo. Mas se olhar a vidinha, foi uma vida conturbadíssima. Mas isso diminui a obra que a criatura deixou? Não. Ele teve a vida conturbada, mas fez alguma coisa boa. A gente, às vezes, tem a vida conturbada e não faz nada. Não é? É essa a situação. Então, ele fala, né, que a hipocrisia campeia e o mundo está cheio de túmulos caiados. Jesus, que coisa séria, né? As aparências enganam mesmo. E a gente, às vezes, até se engana através da aparência. Né? Eu sou muito boa, eu sou uma médica, estou preparada, né? Preparada para tudo. Vocês imaginem no BRT fazendo visualização terapêutica, porque de tanto fazer, tô lá, assim, não, Joana, tem que chegar bem, né? E aí, fechei os olhos e comecei a visualizar para quê? Para chegar no mínimo de harmonia, porque senão estaria tão tumultuada como fica, não tem. Então, esse túmulo caiado. E aí ele coloca um outro ponto muito interessante, que cada um de nós traz a fagulha sagrada do Criador. Olha que beleza. E a gente é herdeiro, é filho de Deus, e o Pai divide a herança em partes iguais. Vamos pensar nisso, meus amigos? Eu tinha que falar isso, né? Então, qual é a herança que Deus nos dá? O amor dele é em partes iguais. Então, ele não ama mais a gente que participa da obra social mais unida. Aquele pessoal, eu vou botar o sol para ele, né? Aquele outro é o povo de Teresa d'Ávila, não é não? É o mesmo amor. Nós, para nós, e para quem está em Bangu, 1, 2, 3, 4, 5, Brasília, todo lugar. Tá? Qualquer lugar, né? Então, Jesus falou, né? É o mesmo Deus que faz o sol nascer para bons e maus, justos e injustos. A gente entende esse amor? Eu acho que ainda não. Mas a gente pode se apropriar desse amor que é nosso. E é o que a Joana fala lindamente no livrinho Filhos de Deus. Bom presente para o Natal, para os outros e para a gente.
Ela fala, és filho de Deus, conscientiza-te dessa verdade. Gente, olha só, porque eu só posso assumir, me apropriar da herança quando eu sei que eu sou filho, que eu tenho direito, né? Porque eu quase sempre penso, mas eu não sou muito, não. Eu acho que Deus gosta mais de fulano. Ele, claro que ele gosta mais de Joana que de mim. Com certeza não. Nesse ponto, nós somos iguais. Essa igualdade. Mas ele gosta mais de Jesus. Não, é igual. É igual. Só que Jesus pegou a parte dele. Joana pegou a parte dela. E a nossa? Nós já nos apropriamos dessa herança? E ele fala... É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado em todas as situações. Prefiro acreditar no bem, que ele coloca a terra como uma escola em que você refaz lições e como um hospital, não é? E que o pecado, o erro, é a doença de todos nós. Então, se é a doença de todos nós, estamos passando constantemente por recapitulações, por cirurgia, tratamento, né? Uma hora é uma acupuntura, outra hora é uma cirurgia mais séria, né? Outra hora são as diálises, que tem que fazer determinadas trocas. A cada momento, a gente está sendo submetido a um tratamento. Ou a gente acha que no dia de hoje aqui, estamos todos saudáveis. Joana trouxe para casa... o grupo dos saudáveis, não é? Os doentes vêm depois, vêm à noite, vêm nos outros dias, não, né? Com certeza, quando eu falei assim, não, de qualquer jeito eu chego, e não era a ideia de falar não, gente. Eu chegaria e ficaria sentada ali com muita tranquilidade mesmo. Sabe por quê? Eu tenho certeza do benefício que é entrar no lar de Joana. Tenho certeza. Benefício para mim. Para mim. Por quê? Nesse momento, embora eu não saiba, mas acontece que recursos terapêuticos estão sendo ministrados para todos nós, porque é compromisso de quem já entendeu que é filha de Deus, garantir o quê? A nossa subsistência moral. Oferecer recursos para isso. E aí... Jesus, né, curando no dia de sábado, Tiago pergunta, para que tem tanta gente doente? Por que Deus permite que as pessoas fiquem tão doentes? Então Jesus fala assim, você acha que Deus vai punir alguém? Ele coloca isso. Isso é uma escolha bem nossa, né? Bem nossa. E aí um dos paralíticos que foi curado no dia de sábado, né? Antes disso, Jesus fala... para Tiago, Jesus tem um plano para a criação... Deus tem um plano para a criação inteira. Será que a gente consegue se colocar nesse plano de Deus? Vamos lá. Vou falar assim, o que eu sinto, né? Tem horas que a gente se sente tão pequenininha, assim, o plano é mais para tarde. É de tarde para noite. Será que devo se ocupar uma criatura que faz tanta bobagem como eu? Para ter um plano, mas é claro que tem, é perfeito. E é individual, observa. Chegaremos à perfeição ou alcançaremos esse estágio, mas cada um de nós tem mecanismos diferenciados. Individualidade não vamos perder. Então, Deus cuida de cada uma de suas criaturas. É que a Luísa Rei fala, né, que o Divaldo sempre nos traz, né? Deus cuida de mim. Estamos certos disso? Deus cuida de mim. Não é cuida do geralzão, não. Ele cuida de mim individualmente. É esse o processo. E aí, Jesus, né, quando ele chega lá no templo, tem uma criatura falando, um paralítico que foi curado, falando, e muito animado, porque quando há uma expressão concreta do amor de Deus em nossa vida, a gente fica muito animado, né? Concreto. Mesmo sabendo que vai acabar. Quando a cura, muitas vezes, é o agravamento do que a gente não quer, a gente fica muito contrariado. Então, está o paralítico falando tudo isso. E aí ele chega animadinho perto de Jesus, né? Animadinho, o irmão X não escreveu isso não, tá? Animadinho, ele não escreveria assim, né? Alegre é Jesus, então Jesus faz assim, vai e não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Parece até praga, né?
Quer dizer, eu estou contente, chega alguém e fala isso, mas não é praga não, gente. Observa. Se a gente não aprende, porque a gente aqui na Terra é que tem um sistema pedagógico muito esquisito, né? A criatura não aprende, repete o ano, e muitas vezes a mesma metodologia no outro ano. Mas a vida, a lei de Deus, que é sábia, ela troca a metodologia. Então, não aprendi daquele jeito. Então, vamos tentar uma outra. Só que sempre vai ser uma surpresa. E face a surpresa, muitas vezes não temos a versatilidade de conseguir fazer isso. Mas o objetivo é o quê? Aprendizagem e progresso. Então, gente, ele encerra o texto lindamente falando que se hoje a gente tem as leis que amparam as crianças, né? As leis que amparam determinadas mulheres, as leis que amparam doentes, né? O doente físico, o doente mental, tudo isso. A base de tudo isso foi Jesus. E ele fala que Jesus foi o grande reformador da criminologia. Como é que Jesus reforma a criminologia? Trazendo para nós a lei de amor. O amor a Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai deixar de se culpar tanto. E vai passar a operar, a trabalhar, a refletir mais. Isso é uma reforma no serviço criminológico. Por quê? Quando eu deixo de me culpar tanto, eu começo a ter misericórdia com os nossos companheiros. Eu vou perceber a misericórdia que Deus tem para comigo. E eu vou pensar, como o dito bíblico fala, tem depois misericórdia do teu companheiro, assim como Deus teve misericórdia de ti. Então, a gente encerrando, tá certo? A gente encerrando, né? A gente, é claro que é a nossa espírita é assim, né? A gente festeja Natal lembrando de Jesus. Vai chegar um momento, e no domingo vem na nossa cabeça isso, que a gente vai montar uma árvore de virtudes. Vai chegar um momento que vai ser assim, né? Mas a gente pode pensar em preparar esse nosso Natal com sentimento mesmo. Com alegria, com fraternidade, né? Com esperança, com perdão. Então, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, um determinado espírito que não se identificou, passou uma poesia através da médium Maria Inês Cunha Farias, eu achei muito bonita e que tem a ver com o Natal. Diz assim: há uma estrela brilhando, enchendo-te de luz as mãos. É Jesus, na lição sem igual, de silício, amor, perdão. Os flamboyantes se encaixeiam, os ipês desabrocham pendões. A natureza festeja. Não preparas teu coração? Esse dia tão repetido não repete a afeição? Não consolida a mudança? Não limpa a tua visão? Esse dia, esse tempo, essa hora em que a estrela vai voltar, anunciam-te a madureza do sentir e do pensar. Vamos fazer com as palhas das melhores vibrações a manjedoura dourada de trabalho, amor, orações. Para orar, tiremos sarças, folhas mortas, espinhos, cutão, para fazer o ninho belo de toda a compreensão. Amigos, que nesse momento, nesse dia, nesse mês, Jesus possa verdadeiramente nascer dentro de todos nós. E realmente ele nascendo, possa representar o crescimento do amor, o crescimento da fraternidade, o crescimento da compreensão e, sobretudo, da gratidão a Deus, que ele nos trouxe como nosso papaizinho. Feliz Natal com Jesus. Muita paz.